Eu gostaria de, desde já, pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia agora, nesse momento, que nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, na verdade, Salmos 141. Salmos 141. O tema da mensagem, como sempre é falado, enviado à tarde, é uma vida consagrada ao Senhor. Então, Salmo 141, nós vamos aprender um pouco daquilo que o salmista Davi escreveu para mim e para você nessa noite, sobre como ter uma vida consagrada ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 141, Ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa, ouve quando peço Tua ajuda. Aceita a minha oração como um incenso oferecido a Ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio de alívio. Não permitas que eu o recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados num precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras, como pedras que o arado traz à superfície. Seus ossos ficarão espalhados sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio, não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me preparam, dos laços que praticam o mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. É só a Tua palavra, Senhor, que liberta. É só a Sua palavra que transforma. Nosso desejo nesse momento, nessa noite, é que o Senhor aplique a Tua palavra no coração dos Teus filhos. Apesar do Teu servo, me ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra consagrar e consagração, ela vem do latim consacrare, que implica na ação de tornar sagrado. Na Bíblia, nós encontramos algumas raízes, hebraica e grega, hebraica do Antigo Testamento, grega do Novo Testamento, que denotam essa ideia de quando sempre estamos falando de consagração, estamos falando de algo ou alguém separado para o Senhor. Então, no Antigo Testamento, os termos hebraico, haran, que significa dedicar, kadash, que significa pôr de lado, male, que significa encher a mão, elas carregavam a ideia fundamental de separar algo ou alguém com um propósito específico diante do Senhor. Então aqui nessa introdução a gente já vê que se nós cristãos precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, nós precisamos ser separados daquilo que não agrada a Ele. Esse tipo de separação era visto na consagração dos sacerdotes. Você pode me acompanhar, o slide vai falar sobre isso. Na consagração dos sacerdotes, lá em Êxodo 28, 1 a 3. Nós vemos também em lugares, está lá em Êxodo 40, do 9 ao 11. Nós vemos alguns objetos que eram separados exclusivamente para o Senhor. Nós vemos isso lá em Josué 6:9. Nós vemos alguns dias que o Senhor separava para Ele. Nós vemos lá em Esdras 3:5. Sacrifícios que o Senhor pedia separadamente para o seu louvor. E nós vamos ver isso em Levítico 7:34. O Senhor também separa algumas pessoas. E aqui eu só separei o Samuel. Está lá em 1 Samuel 1, de 11 a 28. O Senhor também separa ganhos e bens para si. Miqueias 4:13. Ou seja, tudo que nós temos ou que vamos fazer, ou que nós somos, se entendemos a verdade de quem é esse Deus, precisa ser separado para o Senhor. Aqui nós vemos que tudo que a Bíblia fala é de algo que é sempre separado e santo, colocado diante do Senhor.
Agora chegamos no Novo Testamento. E aí, no Novo Testamento, existe uma palavra grega que o significado dela é trazer uma renovação para mim e para você. Ela traz um sentido de aperfeiçoar, traz um sentido de sempre estar em busca de melhoria, porque nós entendemos, e principalmente como os bons batistas que somos, o processo de santificação. Nós, quando entendemos a salvação em Cristo Jesus, nós não somos santos de uma hora para outra. Nós entramos num processo de santificação. Então, todos os dias, o Senhor fala ao meu e ao seu coração, para que possamos ter uma postura de santidade diante dEle. Uma postura de atitude de santidade diante do Senhor. Então, meus irmãos, o escritor da carta aos Hebreus, ele falou de Jesus como o sumo sacerdote, que foi eternamente consagrado ao Senhor. Nós vamos ver isso lá em Hebreus 7, 28. Então, bem é como aquele que consagrou para nós um novo e vivo caminho. Quando Cristo vem, Ele prepara para mim e para você um novo e vivo caminho. Então é importante entender que no Novo Testamento, o conceito de consagração, ele foi amplamente e profundamente ligado à pessoa de Cristo. Se no Antigo Testamento os sacerdotes ofereciam sacrifício para a santificação de si e do povo, no Novo Testamento o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, fez o sacrifício final, para que eu e você, através dele, pudéssemos ser santificados no Senhor. Então, João 17, 19, o Senhor Jesus, ele vai afirmar que por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus busca essa santificação para que eu e você possamos olhar Ele como sempre um exemplo, um espelho. É por isso que alguns, quando dizem, mas é difícil atingir a santidade do Senhor, mas meus queridos, a nossa busca tem que ser essa, não para ser igual a Ele, mas para buscar ser parecido com Ele. Igual nós nunca seremos, mas ainda mais parecidos com o Senhor. De acordo com o Novo Testamento, a consagração ocorre no ato da conversão. Quando nós somos convertidos ao Senhor, nós somos consagrados a Ele. Então não há espaço mais para outra coisa, a não ser uma busca intensa pela santidade. E sabe quem é o agente dessa santificação? O Espírito Santo de Deus. E sabe quem é o objeto? O homem. É o Senhor sempre que santifica o homem. O homem não pode fazer absolutamente nada para que se santifique mais, a não ser buscar ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Você não é santificado porque simplesmente você está participando de um culto, não. É pela busca que você tem por esse Deus, o Deus do culto, o Senhor, dono de todas as coisas. Então, meus irmãos, é certo afirmar que a consagração é um chamado para todos os cristãos. Por isso que eu fiz esse apanhado, para entender que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor está em busca dos seus santos. É por isso que nós precisamos ter uma vida de santidade diante do Senhor. Então, se o cristão é consagrado ao Senhor no momento da conversão, isso significa que sua nova posição em Cristo exige uma postura, uma conduta separada das práticas do mundo. Não há mais diálogo com as coisas do mundo. Estava falando isso para os jovens ontem lá na conferência em Rosário. Neemias, ele clama ao Senhor para que o Senhor dê força, para que ele reconstrua a cidade de Jerusalém, colocando tudo no lugar. Por ser copeiro do rei, ele pede ao rei uma posição de alta patente, ele tinha. Então ele pede ao rei, Senhor, deixa que eu vá e reconstrua a cidade. O rei concorda, então ele volta, mas existem algumas pessoas que queriam fazer com que Neemias não completasse a obra que o Senhor designou. E um dos pontos que eu disse aos jovens, e eu reafirmo para os irmãos, é que não há diálogo com o inimigo. Não há diálogo com aquilo que te atrapalha de ter uma vida de santidade diante do Senhor. Não há conversa com isso.
A resposta de Neemias para aqueles homens que estavam tentando fazer com que ele parasse era: por que eu devo parar uma obra tão preciosa para ir falar com vocês? Por que eu devo parar isso aqui que eu estou fazendo para ter um encontro com vocês? O que eu estou fazendo é de suma importância. Então, não há diálogo com aquilo que o mundo nos chama para, de vez em quando, até agrada, talvez, aos nossos ouvidos, mas não agrada ao nosso espírito. Então, não há diálogo com os nossos inimigos. O cristão que deseja uma vida de santidade, ele precisa ter uma vida de oração, estudo da palavra, serviço e participação na comunidade de fé. Não há busca de santidade com aquela ideia de exclusão. Não há ideia de santidade sozinho. A santidade você começa no particular, o que nós chamamos na teologia de culto particular, mas ela termina no culto coletivo. Nós carecemos de estar em comunhão uns com os outros. Então, meus queridos, nesse sentido, fica evidente uma íntima relação entre santificação e consagração. Não tenho como desatrelar ser santo e não ser consagrado. Não tem como desvincular isso. A santidade, ela é um elemento central na consagração. Ser santo no contexto bíblico significa estar separado e ser diferente do mundo. Kadosh. Termo grego usado. Então, isto implica em viver de acordo com os padrões divinos, refletindo o caráter de Deus em ações, pensamentos e palavras. Então, meus irmãos, diante desse texto que nós lemos, eu queria deixar ao coração dos irmãos algumas lições que o salmista, no Salmo 141, ele deixa claro para mim e para você, para que eu e você tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. A primeira coisa é que nós precisamos consagrar e santificar o nosso ouvir. Primeiro texto, Davi vai dizer: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. O primeiro pedido de consagração do salmista Davi foi pelos seus ouvidos. Ouvidos, Senhor, inclina os seus ouvidos para me ouvir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquilo que ouvimos determina muito do que forma a nossa personalidade. Se formos ouvir tudo que os outros dizem, nunca vamos conseguir, talvez, agradar ninguém. Porque muitas das vezes pessoas dizem coisas que são contrárias àquilo que você é. Então, muitas vezes é melhor fazer como Saul. Saul, no final da vida, deu um mau testemunho daquilo e ele morre da forma mais cruel possível. Mas durante o início do seu chamado, quando as pessoas desacreditavam dele, Saul se fez de surdo. Está lá em 1 Samuel 10, 27. Quando ele é chamado e dizendo: você vai ser rei, as pessoas zombam dele, vai dizer: esse daí? Como pode esse homem ser rei? E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Saul se fez de surdo. Saul se fez de surdo. Ele não foi para o embate com aquelas pessoas, mas ele se fez de surdo. E quantas vezes, talvez eu e você, precisamos nos fazer de surdos com algumas palavras que são lançadas contra nós. Às vezes até dá vontade de você, muitas das vezes, retribuir. Mas é melhor, às vezes, se fazer de surdo. Não vale a pena você entrar nessa onda. Se fazer de surdo mesmo, ficar em silêncio. Então, quem deseja consagrar a vida, precisa ter cuidado com o que ouve. Muitas vezes a influência do que ouvimos pode prejudicar a nossa vida espiritual, trazendo malícia ao nosso coração. Porque o apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 15, 33, dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. E falar isso hoje num ambiente talvez até caótico, onde todo mundo acha que a sua verdade é a verdade absoluta,
gente que talvez não tem espaço para dialogar muita coisa, porque parece que está sempre ferido. Então, se eu discordo de você em alguma posição, você, ao invés de respeitar a minha posição e eu respeitar a sua, entramos num embate. Então, talvez eu não possa mais conversar com você sobre assuntos que são pertinentes, como política, ciência. Eu não posso mais conversar porque a minha posição fere você. E para o cristão não deveria ser assim. Na verdade, deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser as pessoas mais prudentes no ouvir e tardios no falar. Então, queridos, precisamos ouvir cada vez mais a palavra de Deus, porque é ela que fortalece a nossa fé. É por isso que nós precisamos consagrar tudo aquilo que ouvimos ao Senhor. Que tipo de coisa você tem ouvido, talvez, numa roda de amigos, ou num ambiente corporativo de trabalho, ou, pasmem, como eu disse até ontem aos jovens, até mesmo no ambiente de igreja, onde talvez deveria ser um ambiente mais separado, não. Quantas vezes eu já ouvi jovens, um aqui ao outro, aconselhando coisas que não são de acordo com a verdade do Senhor. Então, meus irmãos, consagre aquilo que você ouve ao Senhor, e se você ouve algo que é contrário à verdade do Senhor, repreenda em nome de Jesus. Consagre o seu ouvido ao Senhor. Mas há uma outra coisa que esse texto me ensina a consagrar, é consagrar as nossas mãos. O texto vai dizer: seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Olha a importância do que o salmista está dizendo aqui. O segundo pedido de Davi é pelas suas mãos. Mãos essas que mataram leões, ursos, gigantes, mas que também tocavam harpas para acalmar o rei Saul quando era preciso. Quando o salmista está dizendo: Senhor, seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina, é porque a oferenda vespertina era a oração da tarde que o sumo sacerdote apresentava como sacrifício da tarde ao Senhor. O salmista Davi está dizendo: mesmo que eu não seja esse sacerdote que ore no início da tarde ao Senhor, mas quando eu levantar as minhas mãos, seja as minhas mãos como uma oferenda genuína ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que desde a criação do homem, Deus se encontrava com seus filhos na viração do dia, para lhe mostrar que antes do escurecer, os filhos de Deus nunca estão sozinhos. E o escurecer aqui talvez não tenha a ver só com o sentido da noite. É quando escurecer na sua vida algum problema, o Senhor vem na viração do dia dizendo: ó, eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, foi à tarde também que Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Está lá em Lucas 23, 44. E também à tarde apareceu a seus discípulos. João 20, 19. Vejam só. O salmista está dizendo para mim e para você que essa oração da tarde, que era algo tão sacro que aquele povo fazia, o salmista está dizendo: Senhor, que o erguer das minhas mãos sejam equivalentes à entrega que esses homens têm diante do Senhor. É por isso que quando aqui hoje nós levantamos as nossas mãos, e no louvor tinham vários com as mãos levantadas, significa uma total rendição ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou teu, eu não tenho nada a não ser o Senhor. É por isso que o salmista está dizendo: eu ergo as minhas mãos, e que esse erguer das minhas mãos seja como uma oferenda, seja algo agradável, seja algo bendigo diante do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, seja o erguer das nossas mãos, seja o nosso falar, precisa ser consagrado ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que o significado desse momento de oração era a entrega de tudo que o salmista viveu durante o dia nas mãos do Senhor. Era um momento de reflexão diante do Senhor.
E nós precisamos consagrar as nossas mãos pedindo perdão pelos nossos pecados. Essa é a segunda lição que o texto traz para mim e para você, mas há uma terceira. O salmista diz para que eu e você possamos ter santidade em nossos lábios. O texto vai dizer: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O terceiro pedido de consagração de Davi foi por sua boca, pedindo que seus lábios fossem dedicados em oração. Ele diz no verso 1: ó, clamo, Senhor, a ti, vem depressa. Inclina os seus ouvidos à minha voz. O salmista, ele se preocupa até com o que come. O verso 4, ele diz: não permita que eu me desvie do mal, para que me envolva em atos perversos, e não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Em outras versões vai dizer assim, ó, que não coma eu das suas iguarias. O salmista se preocupa até com o que come na mesa de quem está comendo. O salmista sabia a importância do que era consagrar ao Senhor tudo aquilo que ele fazia. Então, meus irmãos, as palavras precisam também ser agradáveis ao Senhor. É por isso que ele diz lá no verso 6, que as minhas palavras sejam agradáveis a ti, Senhor. De fato, Davi não hesitava em cantar e testemunhar publicamente diante de Deus. A nossa boca, ela precisa ser consagrada para Deus, para falar somente o que agrada ao Senhor. Precisamos pedir que Deus guarde a nossa boca e pedir ao Senhor que perdoe o pecado da nossa língua. Meus irmãos, quantas pessoas, quantos de nós têm usado os seus lábios para ferir os irmãos, para lançar contenda aos irmãos, para lançar contenda à igreja do Senhor? Meus queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça ver de fato quando estivermos falando algo que vai contrário à sua verdade, porque precisamos pedir que Deus guarde a nossa boca e pedir que o Senhor nos perdoe de todas as transgressões. Porque pelas nossas palavras seremos julgados. Paulo vai escrever em Romanos 3, verso 4. E por isso devemos pedir perdão quando falamos algo que não agrada ao Senhor. Seja você desejar consagrar os seus lábios, isso não é uma opção ao cristão. Isso tem que ser uma regra para nós. Então, meus irmãos, procure cantar apenas louvores a Deus, principalmente. Aprenda a cantar a palavra do Senhor. Me incomoda, mesmo sendo jovem, mesmo sendo um pastor de jovem, mas me incomoda muitas canções que foram feitas hoje em dia. Me incomoda. E eu, graças a Deus, ontem estava vendo reflexão de uma canção, Tu És, do F-Hope, muitos conhecem aqui. Eu estava vendo o destrinchar dessa canção, estudando um pouco a melodia. Eu gosto de fazer isso quando está em ascensão. E eu vi um pastor falando sobre isso, de uma página muito conhecida, recomendo também aos irmãos, Canta as Escrituras, ele dizendo que talvez foi a música que vai marcar uma geração. Conta a história da mulher do poço, diálogo que ela tem com Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és a fonte da vida que me encontrou. Por que nós precisamos cantar isso? Porque tudo aquilo que cantamos deve exaltar o nome do Senhor. Nenhuma música ou nenhuma palavra que saia da nossa boca precisa ser para exaltar a nós mesmos, porque nós não temos honra nenhuma. Miseráveis que somos, como diz o apóstolo Paulo, carecemos da graça do Senhor. O que seria de nós se não fosse essa graça e misericórdia do Senhor? É por isso que precisamos cantar aquilo que exalta o nome do Senhor, que seja os nossos lábios consagrado ao Senhor. Por último,
O salmista ensina para mim e para você que nós precisamos ter santidade e consagrar o nosso coração. Santidade no coração. O texto no verso 4 vai dizer: não permitas que meu coração se incline para o mal. Meus queridos irmãos, eu preciso dizer para você todos os dias: está diante de vocês alguém imperfeito, alguém falho, mas se tem uma coisa que eu peço ao Senhor quase todos os dias, é para que Ele freie o meu coração. Senhor, freie o meu coração, porque às vezes eu desejo aquilo que é contrário à sua verdade. E o autor de Provérbios vai dizer que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas que no fim levará à ruína, à destruição. Porque às vezes nós escolhemos baseado no coração, naquilo que sentimos. Não, eu sinto isso, então eu vou escolher. Não é baseado em sentimentos, é baseado na palavra. Se a palavra diz não, é não. Então, meus irmãos, o quarto pedido do salmista foi para consagrar o seu coração a Deus. Certamente ele sabia que, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fontes da vida. Provérbios 4, 23. É muito importante consagrar o coração a Deus, entregando os sentimentos e as emoções na mão do Senhor. Você que um dia foi frustrado por algo ou por alguém, você que tem um coração ainda talvez amargurado por algo que você passou, os seus sentimentos ainda estão à flor da pele, entregue os seus sentimentos na mão daquele que pode curar você. Entregue as suas emoções na mão daquele que pode curar você. O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas. João vai escrever no Apocalipse, o Senhor dizendo: eis que faço nova todas as coisas. É o Senhor dizendo para mim e para você: sabe isso que foi novo? Eu posso tornar isso novo de novo. Então, meus irmãos, muitas vezes deixamos o nosso coração exposto a sentimentos maus que contaminam a nossa vida, e por isso precisamos pedir a Deus que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O coração não deve ser lugar para as coisas ruins, e sim um lugar onde está o trono de Jesus, o Senhor das nossas vidas. Para saber se seu coração é consagrado a Deus, basta você fazer uma simples pergunta a você mesmo. Uma pergunta que o próprio Jesus afirmou para mim e para você. Ele disse que: porque onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. O que é que você tem amado mais nesse mundo? Quem é que você tem amado mais nesse mundo? O que é que faz o seu coração talvez bater mais forte quando você está diante daquela ocasião ou daquele alguém? Meu irmão, se não for o Senhor, tem algo de errado aí. Tem algo de errado aí. Porque a idolatria, como diz o grande, saudoso teólogo Timothy Keller, nosso coração é uma fábrica de ídolos. É por isso que quando menos imaginamos, coisas lícitas se tornam ídolos no nosso coração. Enquanto nem percebemos, estamos adorando a alguém que não deveríamos adorar ou a algo que não deveríamos adorar. O célebre livro do Keller, Deuses Falsos, vai falar sobre isso, da fábrica de ídolos que é o nosso coração. De coisas lícitas. De coisas lícitas o Keller vai falar. Sabe o seu trabalho, o seu filho, a sua esposa, sabe a sua igreja, que muitas das vezes nós não temos nem tempo de uma agenda, porque estamos imersos na igreja. Estava falando com a liderança de juventude, sábado retrasado, e da liderança de juventude, acho que só 1 ou 2 pessoas que não estão aqui na igreja, em mais de 2, 3 ministérios. Porque aqueles que estão mais, estão ali, e se você faz parte dessa porcentagem, que participa de 2, 3 ministérios. Então você tem reunião talvez numa quarta, numa quinta, você vem para o culto. Sábado você tem outra reunião, domingo você tem que estar na igreja. Segunda às vezes nem é descanso.
E a igreja acaba talvez tomando um espaço no seu coração, que esse espaço era do Senhor. Não nos damos conta disso. Não damos conta que nós somos talvez meros ativistas diante do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos consagrar o nosso coração ao Senhor. Porque as palavras também demonstram se o nosso coração está cheio de Deus. Lucas 6,45, o Evangelho vai afirmar que a boca fala do que o coração está cheio. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. 1 João 3,20 vai dizer que se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Sabe o que o apóstolo João está dizendo para mim e para você? Que quando o seu coração acusar você de algo que você já colocou diante do Senhor, fique em paz, porque o Senhor Deus é maior que o seu coração e Ele conhece o seu sentimento. Ele perdoa você. Então, meus queridos, consagre o seu coração ao Senhor. Jesus nos ensinou que não podemos deixar o coração ficar sobrecarregado. Então devemos aliviar o que nos angustia, consagrando tudo o que temos ao Senhor. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu concluo, meu irmão, esse sermão de forma prática, dizendo a você que a consagração é um chamado à santidade. Um convite para viver de maneira que honre e glorifique a Deus. Em outras palavras, consagrar-se significa viver de maneira que reflita os valores e princípios do reino de Deus, abdicando de práticas mundanas e cultivando uma relação íntima e constante com o Senhor. Constante com o Senhor, é diário, é constante. Não é no domingo à noite. Não é no domingo pela manhã. Não é no encontro de jovens com Cristo. Não é no encontro de casais com Cristo. Não é no retiro espiritual da igreja. Não é no culto jovem. Não é no culto dos unidos em Cristo. Não é no culto de família, de casais. É todos os dias consagrando a nossa vida ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que é importante entender que, embora os cristãos tenham consagrado a Deus, tenha sido consagrado a Deus num único ato no momento da sua conversão, no aspecto prático da vida cristã, há um sentido que a consagração se revela como um processo contínuo de crescimento e transformação, dentro desse conceito que os batistas e a teologia chama de santificação. Nós, todos os dias, precisamos ser santificados ao Senhor. Meus queridos, viver uma vida consagrada no mundo moderno, hoje que vivemos, apresenta desafios, especialmente em uma sociedade que valoriza os princípios que são opostos ao Evangelho. Mas, o Espírito Santo capacita os crentes a viverem de forma dedicada ao Senhor. Essa consagração não é meramente um ritual, mas um ato de vontade, amor e obediência, expressando a santidade em Cristo, em uma vida cotidiana. Sabe o que significa isso? Você, pelos seus próprios méritos, não conseguirá ter uma vida consagrada ao Senhor. Você precisa todos os dias pedir que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua caminhada de fé, porque é somente através do Espírito Santo que conseguimos êxito na consagração ao Senhor. Só pelo Espírito Santo de Deus. E como eu estava falando ontem à tarde, aos jovens ali da Igreja Batista Sol Nascente, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, vai falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Senhor.
Paulo vai começar dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então ele começa a dizer que o alimento é para o corpo será destruído pelo Senhor, porque o que vale mesmo é aquilo que é espiritual. E ele diz, ele faz uma pergunta retórica, acaso vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, ele estava falando a uma comunidade de fé que sabia o que era ser templo do Espírito Santo, mas não vivia essa prática. E eu falo aos irmãos hoje aqui, com muito temor no coração, que possamos sair dessa noite entendendo que nós somos morada de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Nós somos morada do Senhor. E não há espaço, sequer uma brecha, para que eu e você vivamos uma vida que contrarie a verdade e a vontade do Senhor para mim e para você. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. Que o Senhor faça com que você saia daqui pensando em como ter uma vida consagrada ao Senhor, seja no comer, seja no falar, seja no vestir, seja no andar. Que nós tenhamos uma vida que agrade ao Senhor. Baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos orar a esse Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua voz nessa noite. O nosso desejo nessa hora é que o Senhor gere frutos de arrependimento nessa noite. O nosso desejo nessa hora é que o Senhor nos ajude, Espírito Santo de Deus, para que tenhamos uma vida que agrade ao Senhor, para que o nosso coração deseje aquilo que é a Sua vontade, para que da nossa boca saia palavras de edificação e de vida aos nossos irmãos. Que aquilo que ouvimos, Senhor, sejam palavras e sejam músicas, sejam ações que glorifiquem ao Senhor. Senhor, que seja o erguer das nossas mãos uma oferta agradável ao Senhor. Que todas as vezes que erguermos as nossas mãos ao céu, o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia e entenda que nós estamos oferecendo aquilo que temos de melhor ao Senhor. Senhor, nos ajuda, porque sozinho nós não conseguiremos de maneira nenhuma. Mas nós clamamos ao Teu Espírito Santo que nos dê força nessa caminhada. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a ter uma vida consagrada ao Senhor. Esse desejo é o desejo do nosso coração. Nós oramos a um Deus que, como diz o salmista, se inclina para ouvir as nossas orações. Nós oramos no nome que está acima de todo nome. No nome que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.